Chegamos, pessoal, chegamos. Esse é o programa Minha Pesquisa, coisa boa falar de pesquisa. E hoje a minha convidada é muito especial. Cineasta, escritora, crítica, artista, um monte de coisa. Kelly Christie, tudo bem? Tá me ouvindo Oi, bem? tudo bem? Tá Prazer me estar ouvindo? aqui. A tua pesquisa é genial, nós já vamos falar dela. A tua pesquisa é genial. Muito obrigado pela tua pesquisa. Muito obrigado. Antes da gente começar a falar da tua vida acadêmica e da pesquisa, eu quero saber algumas coisas mais pessoais. Onde tu nasceu? Onde tu cresceu? O que, que tu queria ser quando crescer? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. É muito bom ter um espaço no qual eu possa discutir um pouco sobre a minha pesquisa, porque às vezes é um processo um pouco solitário, todo pesquisador comenta um pouco isso, né? Que a gente faz a pesquisa e às vezes ela fica ali num site, fica ali no site da URGS, que é o meu caso, né? Que é onde eu me formei. E a gente precisa criar mais esses espaços para divulgar mesmo a pesquisa e conversar um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo dentro da academia, né? Mas falando um pouco de mim, então, a pergunta de onde eu sou é sempre um pouco complexa, assim, porque eu sou de nascimento de Goiás. Eu nasci na cidade de Lusiânia e eu morei durante 10 anos em Cristalina, então eu sou goiana. Uhum. Só que a minha família é toda do Rio Grande do Sul, então por mais que eu tenha nascido lá, quando eu tinha meus 10 anos de idade, os meus pais voltaram, né, para a cidade deles, que é 3 de Maio, que é o interior daqui do Rio Grande do Sul. 3 de E eu maio é da Gisele Bündchen? Não, a Gisele, eu É acho que sim, eu acho que ela Horizontina? nasceu em 3 de maio, mas Uhum. ela é de Horizontina, Ah, né? de Ela foi Horizontina, lá, isso. É. isso. E a Xuxa é de Santa Rosa, que é do lado também, então, Sim. assim, é a cidade que tem essas pessoas famosas, só que é uma cidade super pequenininha, uma cidade de 23 mil habitantes, assim. E lá em 3 de maio não tem universidade, né? Então, tipo, o que eu fiz quando eu terminei a escola foi ir para Pelotas, estudar em Pelotas, porque lá é a única federal que tem aqui no Rio Grande do Sul de cinema. Aí eu tinha esse sonho de fazer faculdade de cinema, então por isso que eu fui para lá. Fiquei 5 anos morando em Pelotas, cursei um ano de teatro também. E foi assim que eu comecei a minha jornada acadêmica. E o que, que tu queria ser quando. Tu queria ser, então, cineasta mesmo. Isso, tipo, na escola eu já participava, assim, fazendo uns filmes, uns roteiros, adorava teatro, adorava tudo que envolvia arte, que é uma coisa que lá na minha região é bastante incentivado, assim, eu lembro que nas escolas, tipo, a gente sempre tinha oportunidade de apresentar em sarais e fazer alguma coisa mais voltada para as artes, assim, e que tinha um festival de cinema na minha escola, então sempre que eu tinha oportunidade de estar escrevendo um roteiro e filmando alguma coisa, eu aproveitava. E aí eu descobri que existia um curso de cinema aqui no Brasil, e aí foi daí que veio essa vontade de trabalhar com cinema, né? Demais. Eu fico muito honrado pelas tuas frases iniciais, por ter um espaço para se falar sobre pesquisa. Nossa, genial. Eu adorei isso que tu falou. Inclusive, eu faço questão de replicar, recolocar o teu currículo. A Kelly ela é formada em cinema e audiovisual aqui pela UFPEL, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em né, pelo programa de pós-graduação em comunicação da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela foi recentemente notícia porque saiu a publicação no jornal da Universidade Federal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sobre a tua dissertação que investiga os lugares sociais e simbólicos da empregada doméstica no cinema brasileiro. Bom, é genial. Como é que tu começou? Como é que tu escolheu é, essa pesquisa? Como que foi o início dessa tua pesquisa? E já adianto, já te pergunto também, é fácil fazer pesquisa no Brasil ou não? É uma pergunta bem complexa, né? Mas então, depois que eu me graduei em cinema, eu fiquei um tempo meio afastada da vida acadêmica, né? Tipo, eu também tenho esse outro lado do meu currículo que é mais voltado para o mercado e tal, e atualmente eu trabalho com educação, setor de educação e tecnologia. E quando eu estava na graduação, eu já fazia pesquisa sobre essa parte, né? Então, tipo, eu participava de um projeto de extensão que se chama Projeto de Vídeo nas Escolas, que era ministrado pelo professor Josias Pereira, que está lá até hoje. E é um projeto muito bacana, assim, porque eu tive a oportunidade de ir em escolas, tanto de Pelotas quanto de Rio Grande, para dar aulas de Tá. cinema para jovens e auxiliar eles na produção de curtas, para eles também terem essa oportunidade, assim, de estar fazendo um trabalho
que eles pudessem expressar seus pontos de vista, suas visões de mundo e também fazer algo criativo, e era muito incrível. E durante o período que eu estava na graduação, eu sempre pesquisei isso, a relação entre cinema e educação. Só que aí, depois que eu terminei a faculdade de cinema, eu comecei a pensar o que eu ia produzir depois, né? Como é que seria, se eu ia seguir carreira acadêmica ou não. E fiquei um tempo meio afastada da academia, digamos assim, né? Só trabalhando e tal. Só. Legal. Aí eu comecei a pensar o que eu faria se eu fosse fazer um mestrado. E calhou que eu tinha várias ideias, assim, e uma delas era uma ideia que eu já tinha tido há um tempo antes, quando eu ainda estava na graduação, de escrever sobre emprego doméstico no cinema, porque eu tinha assistido alguns filmes que tinham me trazido esse insight, né? Então, alguns filmes que eu vi ali na época que eu estava na faculdade foi Que Horas Ela Volta, que é um filme bastante importante. Sim, sobre é demais. E aí foi na mesma época que eu assisti o filme Doméstica, que é um documentário, que é um longa-metragem documentário sobre vários jovens que filmam as suas próprias empregadas domésticas. É um filme do Gabriel Mascaro, bem interessante também. E também foi uma época que eu assisti alguns curtas que falavam sobre essa temática, e isso sempre ficou na minha cabeça. Daí eu tenho um blog, né, tipo, que se chama Cinema de Porão. Pois é, o cinema de porão. O cinema de porão veio antes dessa tua ideia de pesquisa, ou veio depois? Veio bem antes, porque eu estava na faculdade ainda e já tinha vontade de escrever crítica de cinema, poder postar os meus textos em algum lugar, e aí eu iniciei esse blog. Só que também nunca foi uma coisa que eu tive só prioridade de início, então se vocês forem ver, tipo, as datas de publicação, elas são muito espaçadas, é meio engraçado até, tem coisa de 2015 e aí pula para 2018, sabe? Tem umas estações, assim. Mas tudo bem, normal. E aí, lá no meu blog, eu postava alguns textos e tal. E eu pensei, vou escrever sobre emprego doméstico no cinema brasileiro, que eu vi que era um assunto que tinha potencial. Só que daí eu comecei a escrever e eu nunca terminava de escrever sobre esse assunto. Eu notei que era um assunto que rendia muito. E aí quanto mais eu pesquisava, mais pano para manga eu encontrava. Daí eu comecei a fazer uma lista lá num. Um pouquinho aqui. Oi? Oi, voltou. Começou a fazer uma lista. Isso, daí eu comecei a fazer uma lista num site chamado Filmon, com todos os filmes que eu encontrava que tinham empregadas domésticas. E daí, quando eu vi, a lista tinha, tipo, 100 filmes, tava gigante. Caraca! E aí, eu já tinha essa vontade de fazer um mestrado, não sabia quando que eu ia conseguir fazer. Mas aí eu resolvi organizar esse projeto, então, ali por 2018, 2019, né? De colocar, então, tipo, essa proposta. E lancei para a URGS, né? Quando eles abriram a seleção, de que, então, eu gostaria de escrever uma dissertação de mestrado sobre o emprego doméstico no Brasil. Aí, no início, era sempre... É bem isso, né? Quando a gente faz o projeto, às vezes é um assunto super amplo, e depois que tu entra também, eu comecei a ter a orientação da professora Miriam Rossini, né? Que foi minha orientadora durante esse período. E aí ela foi me ajudando, tipo, a encontrar um novo recorte, a pensar. Mas a minha primeira ideia era falar do Que Horas Ela Volta, né? Falar sobre esses filmes que eu tinha assistido na faculdade e tudo mais. Bom, inclusive, tu cita no teu trabalho que tu teve que mudar para filmes onde a empregada doméstica ela não é a personagem principal. Isso, por que tu teve essa mudança? Eu lembrei que eu não respondi uma parte da tua pergunta, que é tá bem. de dizer se é difícil fazer pesquisa no Brasil, né? Uhum. Mas é assim, eu queria só reforçar isso, porque, inclusive, esse delay que eu tive entre fechar a minha graduação e começar a fazer o mestrado foi por causa da dificuldade que é fazer pesquisa no Brasil, né? Porque a bolsa, até esse ano, ela não tinha sofrido nenhum ajuste nos últimos 10 anos, praticamente, né? Ela teve esse ajuste esse ano, agora no governo Lula. Mas até então era um valor que eu não conseguiria, tipo, me sustentar só com o valor da bolsa. Então eu sempre tive que fazer essa conciliação entre o meu trabalho e o estudo. E a gente sabe que o mercado de trabalho também, né, é uma coisa que sobrecarrega a gente. Tipo, o fato de eu ser uma mulher trabalhadora faz com que eu tenha menos tempo para priorizar a minha pesquisa ou outros trabalhos que eu tive e tudo mais. Então foi algo assim que eu tive que meio que esperar o momento que eu tive a oportunidade certa para poder fazer. E foi extremamente difícil, porque inclusive eu comecei a fazer o mestrado na época que eu consegui trabalhar de madrugada. Então, isso me ajudou de certa forma, porque daí eu conseguia fazer as disciplinas que tinham na graduação, no mestrado. Tinha disciplinas que eu fazia de manhã, tinha outras que eram à tarde, tinha algumas atividades que eram à noite, e o único momento do dia que eu teria para trabalhar seria a madrugada, né? Então foi extremamente desgastante. Eu fiz isso durante um ano inteiro.
E depois eu comecei a trabalhar num outro lugar que também tem um horário um pouco mais flexível, e aí eu podia fazer home office. Aí eu comecei a tipo, organizar dessa forma, mas sempre foi o mestrado para mim, pelo menos, sempre foi uma coisa que eu fiz nos meus períodos que eu estava mais livre, nos meus períodos que seriam tipo períodos de lazer, era a hora que eu estava me dedicando para pesquisa, então foi realmente bem difícil nesse sentido, assim, de não ter uma estrutura de investimento melhor que possibilite para mais pesquisadores conseguirem viver de bolsa, né, e com o valor que a bolsa é atualmente. Entendi. Qual é a relação que tu traça dessa tua pesquisa com a PEC das empregadas domésticas, a emenda? Boa pergunta. Deixa eu até abrir aqui as minhas anotações, porque essa Sim, pergunta ela sim, é... legal. Obrigado pelo cuidado. Sim, tá. É. Primeiro de tudo, acho que é importante comentar para quem não conhece, né? Mas a PEC Uhum. das domésticas é uma proposta de emenda à Constituição e ela foi. Espera só um pouquinho aqui. O Ela que entrou em melhor? vigor. Pode falar. Sim. Não, a pergunta é exatamente essa. O que melhorou com a PEC Sim. que tu conseguiu pesquisar? Sim, e a gente chama então de PEC das domésticas essa proposta de Uhum. emenda à Constituição. Aí tem a número 66 de 2013, né, que entra em vigor em 2013, e tem a número 150 que entra em vigor em 2015. E aí a minha ideia de pesquisa, como eu estava comentando, ela surgiu justamente na época da graduação e é uma época que eu também estava tipo acompanhando essas notícias porque era bastante divulgada e tudo mais. E aí eu vi essa possibilidade de pesquisar então sobre emprego doméstico. E aí comecei a fazer essa relação, assim, porque foi algo que eu notei que a imprensa estava trazendo muito, a mídia estava trazendo muito, tinha telenovela cheia de charme falando sobre emprego doméstico, tinha esses filmes que eu assisti, e eu comecei a meio que prestar atenção nessa pauta em Uhum. função disso também, da PEC que estava sendo discutida naquela época, né? E aí eu não posso, tipo, dizer tudo que foi que melhorou, digamos assim, dessa época da PEC para cá, mas eu posso apontar algumas questões, né? Que Claro. a PEC trouxe alguns. Ela tenta equiparar o serviço doméstico a outras categorias trabalhistas que já tinham esses direitos, né? Então, isso também é importante de trazer, porque é como se o emprego doméstico no Brasil, durante muito tempo, não fosse considerado no mesmo nível de trabalho que outras categorias. E aí, fazendo a minha pesquisa, eu noto que isso não é só no Brasil, isso é em vários países, né? A Safiotti, que é uma das pesquisadoras que eu uso bastante na pesquisa, diz que são em todos os países que esses direitos são refratários, mas aí no caso da PEC, aqui no Brasil, elas conseguiram conquistar direito a salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, adicional noturno, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, idade e tempo de contribuição. Então, dá para notar, assim, que não é como se as empregadas domésticas tivessem conquistado algum direito Algum direito. como se você, porque às vezes nos discursos fica parecendo isso, né? Que a PEC das domésticas trouxe direitos trabalhistas para as domésticas que outras categorias não têm, mas na verdade são extremamente importantes, principalmente esses que configuram questões voltadas para acidentes de trabalho, porque a gente sabe que configuram algumas funções dentro da categoria também podem podem ter periculosidade. E Uhum. também questões como esse adicional noturno, né? A gente sabe que empregadas domésticas muitas vezes trabalham nesse horário noturno e antes elas não tinham direito de receber nada em função disso, né? Então, dá para notar assim que são realmente os direitos conquistados que outras categorias já tinham historicamente e que recém em 2013, né, faz pouquíssimo tempo, elas também conseguiram conquistar. E não quer dizer que só porque elas conquistaram esse direito na teoria que isso foi implementado na prática de uma forma Entendo. completa, né? A gente nota que é uma categoria que ela ainda é muito marcada por essa questão de não ter, às vezes, o CLT, de precisar ter, mas não ter, o patrão não querer assinar a carteira, e aí a pessoa acaba tendo que se submeter a essa situação, né? De trabalhar de uma forma não oficial, digamos assim, né? Eu queria que tu traçasse também uma relação da tua pesquisa com toda a questão histórica do trabalho doméstico, que eu até te questiono se de repente não tem um pouco de mudança apenas de nome, de escravizadas para trabalhadoras. O que tu acha? Eu acho que é uma pergunta bem complexa também. Uhum. Mas sim, eu fazendo um levantamento histórico, né, que eu fiz para minha pesquisa, por mais que a minha pesquisa seja sobre cinema brasileiro e não necessariamente só sobre o emprego doméstico existente no Brasil, né, algumas características elas ficam bem evidentes e uma delas é que
tem sim essa relação com o período escravagista, não dá para dizer que não, né? E que tem uma questão que, na verdade, é uma marca do trabalho no geral no Brasil, assim, que tem que a figura do trabalhador no Brasil, ele é visto como subalterno, né? Tipo, e tem essas questões de classe que perpassam essa questão do trabalho doméstico, né? Porque a gente sabe que até hoje é um trabalho que é mal remunerado, que é marcado por essa questão, né? E também, durante minha pesquisa, percebi, assim, que com o fim da escravidão surge, então, essa figura da doméstica assalariada, mas é uma coisa que também essa Fiote coloca, que no final daqui, depois eu mostro os livrinhos para a gente ter referência. É legal. Mas que mesmo nesse período do fim da escravidão, muitas meninas e moças, elas continuaram o trabalho que elas já faziam nas casas das famílias, né? E tem um outro pesquisador, que é o Bergman de Paula Pereira, que diz que nos finais do século XIX, início do século XX, mais de 70% da população economicamente ativa ex-escrava estava inserida no trabalho doméstico, né? Nossa. Então também dá para notar que é uma coisa bem estrutural daquele período, né? E daí, se a gente for ver o que o escravizado doméstico fazia nas casas e o que as empregadas domésticas passaram a fazer quando assalariadas, a gente nota que a estrutura do trabalho permaneceu mais ou menos parecida, né? Mais ou menos semelhante. Então, eu acredito que sim, que tem que, para entender um pouco melhor sobre como é que se configura o trabalho doméstico no Brasil, a gente sempre tem que ter esse olhar de entender como é que ele começou a ser configurado, assim. Bom, falando agora da tua pesquisa, né, da parte prática aí que tu fez, né? Como que foi? Tu escolheu alguns filmes? Foi qualquer filme? E aí o que tu abordou? Quais foram as partes que tu mais prestou assim o teu olhar no filme? Como é que foi a tua pesquisa? Foi assim. Eu vi que tinha um volume muito grande de filmes que discutiam não, minto, que tinham personagens empregadas domésticas, porque era isso que eu estava procurando. Inclusive, muitos filmes que eu listei, eles tinham empregadas que apareciam pouquíssimo, assim. Mas eu estava querendo prestar atenção nisso, como é que elas apareciam, como é que elas participavam da narrativa, se é que participavam, se elas tinham um nome, se não tinha. E daí isso vai desde lá a Tia Anastácia, que é, tipo, conhecida por todo mundo, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da obra do Monteiro Lobato. E aí tem filmes muito antigos que adaptam essa obra. Até os personagens do Jorge Amado. Até essas figuras mais recentes, como é o caso dessas empregadas que a Regina Casé atuou, né? Como no Que Horas Ela Volta, que ficou bastante conhecido. E é um filme bastante importante, assim, na cinematografia brasileira até hoje, né? Ele é uma grande referência de cinema brasileiro para muitas pessoas, assim. E aí, como eu estava com esse monte de filme, eu comecei a pensar o que eu vou discutir, né? Eu poderia ter discutido, por exemplo, a presença das empregadas domésticas lá nos filmes anos 20, ou então que nem tem um colega meu, que é o Daniel Matos, que ele pesquisa também emprego doméstico no cinema, ele fala um pouco mais sobre as chanchadas, que é um outro movimento, que é um movimento mais de comédia, daí tem filmes da Dercy Gonçalves e tudo mais. E aí eu estava bem aqui procurando qual que seria esse recorte que eu ia fazer, se seria documentário, se seria filme de terror e tal. Aí eu fiz alguns textos, alguns ensaios, e também fiz muita pesquisa, né? Fui ler todos os trabalhos que eu encontrava na minha frente, eu lia. E eu notei alguns padrões, assim, um desses padrões é que é muito mais comum que os pesquisadores se apropriem na sua discussão de personagens principais mais do que personagens secundários. Então aí eu vi uma boa pista de algo que eu poderia fazer para ter um trabalho inédito, né? Tipo, porque eu não queria falar a mesma coisa que estava todo mundo falando, porque é algo que o pesquisador tem que cuidar para não acabar repetindo o que todo mundo está escrevendo. Sim, até porque eu vi que se tu fosse pegar só personagens principais, teriam poucos filmes, seria isso também. Não são poucos, até porque tem muitas pesquisas que trabalham um filme só, tipo, não preciso mais de um para poder fazer uma dissertação, né? E também um dos achados da minha pesquisa foi que a maioria dos filmes que tem empregadas domésticas em papéis principais tem alguma mulher envolvida na direção normalmente, né? Então também foi algo que eu percebi que é bem interessante de se notar, que quando as mulheres dirigem os filmes e elas querem montar alguma empregada doméstica, aí elas vão ter um papel mais de protagonismo, né? Mas aí eu pensei nisso, assim, de falar das secundárias para não falar do que estava todo mundo falando. Foi mais nesse sentido mesmo de ineditismo. E aí, como eu vou falar das secundárias, eu não preciso falar de um filme só, eu posso tentar englobar mais, porque no fim das contas elas aparecem muito pouco nesses filmes que eu tô falando. Isso. E aí eu pensei nesse recorte de conectar
com a questão da PEC das domésticas, porque já era um assunto que eu estava percebendo que acabou se relacionando com aquele período, com esse período histórico que eu optei por pesquisar. Daí eu pensei, não, vou pegar ele desde os anos 2000, até porque tem um filme Cronicamente Inviável, que era um filme que eu queria muito discutir, que é um filme em que a empregada doméstica ela é assassinada por um homem, né? Então eu queria muito poder pegar esse filme, porque ele me marcou muito dentro da minha pesquisa, assim. E aí pensei também em pegar uns filmes mais recentes, então fui procurando nesse sentido fazer esse recorte. E no fim, vou até ler aqui os filmes que eu pesquiso, porque eles são Ah, tantos sim, que vai sim, dizer sim. A lista dos filmes, tá. sim. Aí tá, Cronicamente Inviável, ele é um filme dos anos 2000, do Sérgio Bianchi. A Partilha é um filme do Daniel Filho, de 2001. Trabalha Cansa, é um filme da Juliana Rojas e Marco Dutra, de 2011, então tem um pulo também aí, né? O Som ao Redor é um filme do Kleber Mendonça Filho, de 2012. Casa Grande é do Felipe Gamarano Barbosa, de 2015. Aquários, do Kleber Mendonça também, de 2016. E Domingo é o filme mais recente da minha pesquisa, é da Clara Linhart, e do Felipe Gamarano Barbosa, de 2018. Então foi mais nesse sentido, assim, fui pegando esse período, fui vendo quais filmes seriam, e aí a partir do momento em que eu decidi por esse período e por filmes que fossem com personagens secundárias, aí eu encontrei esses filmes que estão nessa lista, né? Então não é nem um pouco uma questão de gosto, sabe? Não é nem um pouco uma questão de achar esses filmes melhores do que outros, é mais nesse sentido de procurar um critério para conseguir fazer um recorte. E aí, a partir Ah, do momento que eu tive esse critério e esse recorte, eu fui pegando esses filmes e aí eu separei todas as cenas que tinham empregadas domésticas que apareciam, né? Para conseguir ver o que acontecia com elas em cena. Então, daí que eu também comecei a notar que existiam esses espaços simbólicos que acabavam sendo repetidos, assim. Então, tipo, eu notei que tinha muitos filmes em que as empregadas domésticas davam uma fugidinha do trabalho para fazer alguma coisa que poderia ser tido como algo errado, tipo sair para sim. namorar, ou então fumar um cigarro escondida na cozinha, ou então esconder uma coisa que ela quebrou. Então eu fui notando essas tendências das narrativas e fui agrupando para poder analisar essas categorias, digamos assim. Como que tu agrupou isso? Como que foi essa divisão que tu fez? Eu coloquei numa linha de montagem do Premiere, porque eu trabalho com montagem, então para mim é muito bom poder pegar Legal. as minhas imagens e colocá-las lado a lado. Aí, num primeiro momento, eu separei por filme, né? Tipo, todas as cenas do filme Cronicamente Inviável em que aparecia a personagem que eu estava estudando. Todas as cenas do filme A Partilha. E aí eu fui notando isso, assim, que se eu juntasse todas as cenas do filme A Partilha, eu tinha uma sequência de 5 minutos. Era muito Sim, pouco, sabe? Para sim, uma sim. personagem que é para ser importante dentro da história, eu comecei a pensar nisso, nossa, mas é tão pouquinho, né? E aí, quando eu fui fazer a minha qualificação, né, que é uma etapa antes da defesa final, a gente sempre faz uma qualificação da pesquisa. Aí eu levei só a análise da partilha e, se não me engano, eu levei mais um pouco do que eu ia analisar em outros filmes, assim, mas eu ainda não tinha decidido o que falar sobre eles, né? Então, depois que eu consegui fazer, digamos assim, colocar essa lente de aumento em cima dos filmes, que eu consegui notar que eles tinham essas situações que se repetiam. E aí eu comecei a tentar procurar também na literatura e procurar nos conhecimentos que eu encontrava de outros autores também, o que dentro do imaginário, das teorias do imaginário, representava ter uma empregada doméstica, por exemplo, que estava desobedecendo, Sim. né? Então, aí eu também localizei dentro da bibliografia, principalmente a bibliografia que fala sobre trabalho escravo no Brasil, a Kátia Matoso, que é uma autora que fala sobre o período da escravidão. E a Kátia Matoso, ela chega a falar isso, que, assim, que era esperado do escravo uma obediência. E aí eu pensei, nossa, e dá para ver pela forma como os filmes estão sendo colocados que também é esperado das empregadas domésticas essa Essa mesma obediência. obediência, Só que tá. elas nem sempre vão ser obedientes. E aí que eu tive vontade de falar sobre isso que se espera, que seria essa ideia de obediência, e isso que acontece nos filmes com frequência, que é essa ideia de desobediência, né? Que tem a ver com isso, com o empregado que se apropria, o empregado que foge, o empregado que está passando a perna no patrão, ou que está fazendo alguma coisa errada, e porque eu notava que isso estava sempre muito frequente ali. E quando não estava frequente essas situações, estava frequente essa ideia, que é conectada com os nossos imaginários enquanto formação brasileira, né? De o empregado ser essa figura da pessoa obediente, da pessoa que está ali para servir, que está ali à disposição,
que as meninas estão brigando lá no filme e a empregada diz, vou fazer uma torta de morango, que é uma coisa que acontece na partilha, sabe? Tipo, então essas situações foram me chamando a atenção e daí essas foram as duas primeiras categorias que eu tive vontade de discutir, assim, por que Tu é começou esperado? com obediência e desobediência. Tipo, e tentando entender isso, por que é esperado isso, né? Porque eu acredito que é uma relação diferente do que um empregador normalmente espera do seu empregado em outros setores, assim, e acredito que no emprego doméstico acaba tendo esse imaginário em relação ao empregado doméstico por causa do que a gente já vem construindo enquanto história brasileira, assim. Eu vi que aí tu criou outras categorias. Tem uma categoria que é ponto de partida. Tu mudou o nome dela? Como é que foi? Tu O mudou ponto para de partida foi porque eu notei que eu estava precisando, em algum momento da minha pesquisa, falar sobre as primeiras impressões que os filmes passavam em relação a esses personagens, né? Então, por exemplo, assim, a primeira vez que você assiste Trabalhar Cansa, a personagem da Paula, ela aparece andando na rua e ela não tem um uniforme de trabalho e ela não tem nenhum indicativo de que ela vai ser empregada doméstica. Então, em algum momento do filme você percebe que é para isso que ela tá ali. Aí eu fiquei muito curiosa sobre como é que os filmes construíam essa relação, sabe? Como é que o filme apresenta essa personagem. Nesse caso, esse filme não apresenta ela de cara como empregada doméstica, apresenta só como uma personagem como outra qualquer. Mas normalmente, daí isso também eu fui analisando, normalmente quando o filme tem uma empregada doméstica secundária, você percebe o que ela é para aquela família desde o primeiro segundo em que ela aparece, porque ou ela aparece uniformizada, ou ela aparece trabalhando, ela aparece limpando, ou ela aparece servindo. fazendo um café para alguém, servindo. Entendi. Então, isso começou a me chamar a atenção, assim, como normalmente elas estavam sendo, desde o ponto de partida, que é a primeira cena, apresentadas tipo, já colocado o que ela estava fazendo naquela situação e já colocando ela dentro desse papel de subordinação, né? E daí também, por exemplo, eu notei no Casa Grande que a primeira cena em que a empregada doméstica aparece, ela já aparece num outro contexto, porque ela passa o filme inteiro sendo assediada sexualmente pelo filho do patrão, e aí, nessa primeira cena com ela, já dá para perceber essa estrutura que é colocada desde o primeiro segundo, assim, tipo, deles terem essa relação em que ela fica meio que contando para eles umas situações da intimidade dela, ela tem essa característica, assim, de ser uma mulher sedutora em relação a ele, mas sempre que ele tenta se aproximar, ela repele, então, também é uma relação de poder um pouco colocada ali de uma outra maneira, né, diferente de outros filmes também, porque não é como se ela fosse submissa, mas ela tá dentro de uma situação de assédio de qualquer maneira, né. Bom, eu vi que tu criou outras categorias também, né? Que é solidão e afeto, isso? Essa eu acho que é a mais complexa de todas, Mais porque complexa. acho que sim. Porque também isso me chamou a atenção que muitos filmes tinham cenas em que a empregada doméstica aparecia em algum momento sozinha, numa casa que não é dela, porque é a casa dos patrões, em algum tipo de cena que mostrava que para mim eu interpretava como essa questão da solidão, né? Então tava a família inteira jantando, corta para a empregada doméstica sozinha na cozinha comendo uma banana, sabe? E aí Sim. ou então a patroa tá tendo um momento com a família dela, corta para a empregada doméstica fazendo a comida sozinha, fazendo a comida deles, no caso, né? E isso começou a meio trazer essa percepção desses lugares sociossimbólicos que os filmes estavam tentando colocar, assim, tipo, como elas são alheias àquela situação, como elas estão fora da casa delas, como elas não pertencem àquele ambiente, como o ambiente acaba deixando elas em contraste. E aí eu pensei em escrever um pouco sobre isso, então, né, sobre essas situações em que elas apareciam solitárias, do meu ponto de vista. Claro que também isso é uma interpretação, e alguém poderia dizer, não, mas elas não são solitárias, é só que elas Sim. mas para mim são cenas que revelam essa ideia de solidão. E o outro lugar que também é muito comum no cinema, mas também nas relações que a gente nota na literatura que discute essas questões da relação que tem entre empregados domésticos e seus patrões, é que é muito comum que os empregados domésticos acabem participando ativamente da vida dos seus empregadores, né? Sim. Principalmente as empregadas domésticas que são babás. Elas muitas vezes acabam lidando com os primeiros conflitos que uma criança, um adolescente vai ter na vida, acabam tendo uma conexão com essas crianças e adolescentes e também, às vezes, com as patroas, né? Tipo, muitos casos que a gente ouve assim,
que a patroa ficou amiga da empregada doméstica, que depois foi convidada para o casamento, né? A gente nota que tem muitas narrativas em relação a isso aqui no Brasil, até na literatura de ficção também e tudo mais. E aí eu também notei isso nos filmes, né? Tipo, nessas situações, assim, de que o empregado tá ali, mas ele é quase da família, que é uma coisa que é super colocada também, né? Mas aí eu quis trazer isso de uma forma crítica, né? Porque algo que também aparece em alguns textos mais da área da sociologia é que quando os empregados domésticos têm essa relação de afeto, né, de afetividade com seus patrões, muitas vezes eles não conseguem exigir seus direitos trabalhistas. Então tem uma ambiguidade nessas questões, né? Ao mesmo tempo que é interessante você estar num ambiente que você se sente bem, que você se dá bem com a família que te contratou, não é interessante que você não consiga exigir o seu pagamento, Sim. não é interessante que você não possa exigir uma folga num dia que é feriado, ou um pagamento de uma hora extra. Então é isso que acaba acontecendo dentro dessas relações, né? E às vezes fazendo mais do que o trabalho. Sim, comumente fazendo mais do que o trabalho também, a coisa do acúmulo de função, né? Então são várias questões assim que vão deixando essas relações muito complexas. E essas relações no cinema, em relação às personagens secundárias, às vezes eu noto que elas, inclusive, são muito simplificadas. São muito colocadas como se fosse simplesmente uma relação vertical, em que é desse jeito que acontece pronto, e a gente sabe que na vida real não é assim, né? Que todas as relações elas são permeadas por várias questões, por relações de poder, que às vezes são mais complexas do que isso, assim. Então também é interessante poder discutir as empregadas domésticas secundárias, porque muitas vezes elas são personagens um pouco vazias, assim, um pouco desconhecidas demais, você não sabe, às vezes, nem o nome delas, ou então se sabe, mas não sabe se elas têm família, sabe? Não se consegue conectar muito aquela personagem como se fosse um personagem complexo, porque não é dado nenhuma informação a respeito dele, assim. Qual desses lugares te chamou mais atenção, assim, a tua pesquisa? Tu ficou mais surpresa, ou tu percebeu maior na quantidade de filmes, né, na lista dos filmes que tu viu, tu encontrou mais semelhanças na forma como foi abordado? Qual desses lugares te chamou mais atenção e por quê? Eu acho que todos me chamam a atenção, mas eu noto que o afeto é muito carregado dessas questões de ambiguidade, né? Então, acaba que, ao mesmo tempo que é um dos lugares sociossimbólicos que eu noto que me chamou muita atenção, eu também sinto que talvez eu não tenha nem dado conta de falar sobre isso o tanto que eu poderia, né? E também esse é um problema da pesquisa acadêmica, que em algum momento tu tem que terminar. Não adianta, não dá para ficar para sempre falando sobre aquele assunto, né? E eu acho assim que dava para ter explorado até um pouco mais alguns outros afetos, porque talvez eu tenha ficado um pouco falando um pouco mais sobre essas afetividades que podem soar como positivas, até tipo essa questão mais do carinho, das relações de convivência, de amizade, mas eu não falei muito sobre a relação do ódio, por exemplo, que eu acho que seria bem interessante falar também. Sim. Do ódio que tem de um lado com o outro e tudo mais. Mas eu fiquei muito satisfeita com a minha discussão sobre esse lugar de solidão, porque eu percebo que remonta a outras questões, principalmente pelo fato de que a gente sabe que, e também talvez isso já tenha ficado um pouco óbvio da minha fala, mas eu acho importante reforçar que 96% das empregadas domésticas no Brasil são mulheres, e é por isso que eu sempre falo no feminino, porque eu penso assim, não, eu vou falar no feminino porque é uma maioria esmagadora mesmo, né? E a maioria dessas mulheres, 60 e poucos por cento, são mulheres pretas. Aliás, desculpa, são negras, então são pretas e pardas, né? E aí, quando eu estava fazendo minha pesquisa, também isso foi me chamando a atenção, que quando os filmes falavam sobre empregadas domésticas secundárias, se elas eram personagens secundárias, normalmente elas são negras. Da pesquisa que eu faço, desses exemplos que eu citei, acho que só 2 filmes têm empregadas secundárias brancas. E, inclusive, é uma discussão bem difícil, assim, porque sou eu falando que a outra mulher ali é branca e pode ser que ela não se considere branca, porque também tem essa questão no Brasil, né? Mas aí, quando elas são protagonistas, normalmente elas são brancas. Entendi. E aí isso também me chamou bastante atenção, assim, como tem esses atravessamentos de classe, de raça. E eu acredito que quando discuto a questão da solidão, isso também se mostra bastante, porque é algo que aparece muito na literatura, no cinema, em várias histórias, digamos assim, que é essa questão da solidão da mulher negra. E aí acaba que os filmes também conseguem trazer essas colocações, né? Trazer esse imaginário mesmo em relação a isso. Entendi. Quando tu estava vendo algum filme, tu já estava com uma base de filmes, né? E quando tu estava vendo algum filme
que tu ainda não tinha visto, sabendo que é criado todo um estereótipo, toda uma forma de apresentar, como tu falou, chamou de pontos de partida, uma forma de apresentar a empregada no filme, e também por todos os lugares que ela vai aparecer no filme. Por vezes te acontecia que tu já sabia o que ia acontecer com aquela empregada doméstica, porque tu já viu, nossa, o clichêzão vai acontecer, agora ela vai ficar na solidão. Te acontecia isso ou não? Sim, acho que também é muito comum. O filme nem dá um desfecho para a empregada doméstica, né? Ela simplesmente Entendi. é como se ela ficasse e viveram felizes para sempre, e a empregada doméstica junto, sem ter um desfecho pessoal dela. A gente tem o desfecho dos personagens principais, e os personagens secundários eles ficam muito assim de lado. Mas também isso, assim, eu acho que tem filmes que surpreendem muito na forma como eles constroem. O Domingo é um, que no final das contas a empregada doméstica ela vai embora com a filha dela, e é um filme que discute justamente a época em que foi eleito o primeiro governo Lula, então também tenta resgatar um pouco sobre a sensação que se tinha naquela época, que era muito voltada para uma ideia de esperança, de que agora vai ser diferente, porque agora a gente tem um proletário no poder, e tenta um pouco buscar isso, assim, dessa sensação que se tinha de que as coisas agora vão ser diferentes, e o filme consegue fazer essa construção. Outro que consegue fazer bastante isso também é o Trabalha Cansa, porque no final a empregada doméstica ela sai do emprego para virar para trabalhar num shopping. E também é um trabalho subalterno, ela trabalha com limpeza dentro do shopping também, só que agora a carteira dela está assinada, e era isso sim. que ela queria ter ela queria ser CLT, né? E isso é uma coisa que fica evidente sobre ela desde o início do filme, assim. Então, quando ela sai daquela casa, daquela família que não trata ela tão bem assim, que ela tem umas relações meio estranhas. Opa, cortou. Não, né? Seguiu, pode falar. Tá. Ela tem uma relação super estranha com os patrões, porque também é um filme de terror, né? Então tem toda uma coisa interessante, porque os patrões estão sofrendo por conta de um lobisomem que tem dentro da parede do mercado. Tá, gente, eu sempre dou spoiler sobre os filmes, não adianta, né? Legal. Aí ela sofre com isso e no final das contas ela se demite para trabalhar em outra coisa. Isso é muito interessante, porque quase sempre os filmes terminam com aquela sensação de que aquela pessoa vai ser para sempre empregada doméstica, sabe? Tem muitos filmes que acabam trazendo essa sensação. E alguns desses que eu pesquiso não, né? Então é sempre bom ter essa possibilidade ampliada mesmo, né? De que as narrativas não precisam ser sempre iguais, de que a gente pode ter histórias diferentes e tudo mais. Mudou a tua percepção ao assistir novos filmes agora, depois da tua pesquisa, ou não? A mesma coisa? Sim. É mesmo? Mudou. Eu fui ver Marte 1 esses dias, e aí o Marte 1 tem uma empregada doméstica, que é mãe de família, e ela aparece o filme inteiro, porque ela é uma das protagonistas, e é um filme, não sei se estou enganada, mas pelo que eu percebi, é um filme que é escrito e dirigido por um homem, e mesmo assim ele consegue colocar essa mulher empregada doméstica nesse papel de destaque, que até então é uma coisa que eu tinha visto em poucos filmes, né? A maioria dos filmes, como eu tinha comentado antes, eram filmes que tinham uma direção ou co-direção de mulher. E aí, no Marte 1, ela me surpreendeu muito, assim, essa personagem que faz a mãe da família, assim, porque ela é super complexa, super interessante, e o filme não fica só em torno dessa questão do trabalho dela, ela é uma personagem que tem tudo, assim, então é muito legal ver esses filmes que estão ali discutindo isso, colocando personagens que estão dentro dessa profissão, até porque são muitas, né? A gente tem 5 milhões de empregadas domésticas no Brasil, mas não necessariamente só discutindo essa questão do trabalho, né? Ela tem várias outras relações, assim. Porque O Que Horas Ela Volta é um filme que eu gosto muito, né? Eu gosto muito falo também. bem dele e tal, eu também, mas ele também tem um pouco disso, assim, ele acaba focando muito na relação que a personagem da Regina Casé tem em relação ao trabalho e aos contratantes, então acaba que falta um pouco da gente ver ela mais em outras situações que não se limitem ao trabalho, por mais que de vez em quando ela apareça num pagodinho, apareça fazendo alguma coisa, a gente não sabe se ela já teve algum namorado, a gente não sabe como é que foi a vida dela durante todos esses anos, a gente só sabe muito basiquinho dela, assim. E é algo que eu penso, nossa, mas ela é a protagonista do filme. A gente talvez deveria saber um pouco mais, né? Verdade. Sabe que eu quero te fazer uma pergunta que é bem específica. Tu gostou, e vou tentar não demonstrar com o meu rosto a minha opinião, tá? Tá. O que tu achou do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo?
Ah, eu adorei! Eu adorei também! Eu adorei muito aquele filme. Nossa, Ah, adorei que bom, porque ele é muito. polêmico, né? Polêmico. Um amigo meu me mandou mensagem agora esses dias. Tchê, ó, tô só por ti. Tu pode ser a pessoa que vai ter gostado daquele filme. Eu falei, nossa, adorei. Eu acho que é uma história, inclusive, é uma história que até dá para criar conexões, né? Porque é uma mulher muito atribulada, com muita coisa, um marido passivo, enfim, né? Um monte de problema para resolver. Seria uma história até bem normal, não fosse toda uma maquiagem, digamos assim. A palavra certa não seria maquiagem, mas toda uma criação em cima dele, né? Tu gostou? Me fala o que tu achou assim do filme. Ah, bem isso, eu acho que eu sinto falta, inclusive, do cinema brasileiro ter mais filmes assim, ter mais filmes que fossem de uma temática fantástica e que pudessem tirar, às vezes, uma personagem que é uma pessoa comum, né, uma mulher trabalhadora asiática lá da lavanderia para um cenário estupendo, um cenário de aventura. Eu queria ver mais filmes assim, eu queria muito ver filmes aqui produzidos assim também, sabe, que nos levassem para mundos imaginários e histórias fantásticas. Adoro gênero fantástico. E eu acho que o que chama atenção no Tudo em Todo Lugar é que ele consegue contar uma história de multiverso de um jeito quase didático, assim. Sim, Eu sim. consegui entender super bem, pelo menos, a proposta de dizer, ah, essa mulher tem várias vidas, e essa vida aqui é a piorzinha, mas é essa vida que vai conseguir salvar todo o planeta. E é incrível colocar uma personagem assim, que teria, Legal. dentro de um ponto de vista assim, uma vida banal, mas que ali se torna uma aventura fantástica. Algo que eu gostei bastante de assistir, pelo menos. Demais. Eu tenho algumas perguntas tradicionais que eu faço para quem vem aqui falar sobre pesquisa, e eu quero saber na tua área de atuação, como tu acha que vai ser daqui a algum tempo aí, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Ah, é muito Inclusive, difícil de dizer isso, né? é? Ah, eu não sei, mas eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar com cinema, eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar realmente com audiovisual, e é algo que, desde que eu me formei, eu já me formei no ano do impeachment, né, do golpe. Então, eu tive aí um período de governo Temer e depois veio um período de governo Bolsonaro. Então, algo que eu notei é que nesses últimos 6 anos, assim, para mais, a cultura foi muito desvalorizada no Brasil. Então, para mim, que trabalho com isso diretamente, eu senti o mercado de trabalho muito difícil de lidar, de conseguir trabalhar mesmo, assim. Então, a gente acaba se adaptando, acaba abrindo mão de uma coisa ou outra, acaba procurando emprego em outras áreas. Mas a cultura é algo Sim, muito importante para um país, é muito importante que se invista nisso. Então, agora eu noto que as pessoas estão começando a retomar seus projetos, estão legal. começando a voltar a pensar em fazer cinema. E é muito importante lembrar isso, assim, que fazer cinema não é simplesmente algo que o Estado paga e está gastando dinheiro com isso como se fosse um dinheiro à toa. Não, sabe? Está se investindo em emprego, está se investindo em algo que gera riqueza, tanto Em arte, em material quanto cultura. imaterial. E o setor de cultura ele é super rentável. Durante uma época, o Brasil era um país digamos assim, a maioria dos trabalhadores estavam, inclusive, trabalhando com cultura, assim. Não vou te dizer exatamente quando foi isso, mas eu lembro que teve uma época em que Tá era um bem? setor que gerava muita riqueza, né? E daí, desses tempos para cá, a gente nota que teve período em que isso foi parando, a gente também nota que foi um período em que a preservação do que a gente já fez de cultura também estava muito complicada, né? A gente teve incêndios nas nossas cinematecas e nos nossos museus, e isso gera assim uma sensação de que parece até que a nossa cultura não vale nada, e isso é péssimo. Então, algo que não vou te dizer que é isso que vai acontecer, porque eu não sei, não sei ler o futuro, mas algo que eu gostaria muito, que eu sonho que aconteça é isso, ver os profissionais do setor de cultura mais valorizados, podendo trabalhar com suas áreas e sendo valorizado por isso, e também em relação à pesquisa acadêmica, que já que é o que eu vim aqui conversar hoje, né? Também Legal. espero que a pesquisa seja cada vez mais valorizada. A gente nota que algumas coisas já fazem muita diferença, tipo, ter um reajuste de 40% das bolsas dos pesquisadores, já que é o salário do pesquisador é a bolsa, né? Já incentiva muito mais com que as pessoas consigam trabalhar com isso, mas ainda não é o suficiente. A gente está meio que caminhando, né, para algo que em algum momento pode ficar cada vez melhor. E assim, é isso que eu sonho, né? É isso que eu espero. Legal. Tu fez várias propagandas pro audiovisual, para se trabalhar no audiovisual. Eu quero saber os desafios. Quais são os desafios que se tem? Os desafios é isso. Eu acho que o desafio maior é a parte do financiamento, é a parte de você poder colocar as suas ideias na prática, é isso assim de conseguir encontrar também um nicho, né? Porque também eu moro em Porto Alegre.
E é difícil fazer cinema aqui em Porto Alegre, sabe? São poucas pessoas que conseguem trabalhar só com isso. A maioria das pessoas que eu conheço, elas, por exemplo, são professoras e também trabalham com cinema, quase como se fosse um hobby, assim. E às vezes é um hobby muito mal remunerado. Às vezes a pessoa fica um ano trabalhando num projeto e ganhando menos de R$ 1.000 por mês, se for ver o que ela ganhou em relação a um ano, né? E eu fico pensando nisso, assim, que seria muito importante que fosse um setor mais valorizado, até para ele poder se tornar cada vez mais rentável, né? Porque a gente sabe que quanto mais se investe nisso, mais possibilidade é de isso dar um retorno para a sociedade, né? Sim, na verdade, a própria cultura, a própria arte, elas são necessárias até para a nossa saúde mental, né? Sim, A acho que a importância pandemia disso. provou isso muito, né? Porque as pessoas estavam Muito! sedentas de assistir ficção, de ver outras histórias e refletir, né? Porque eu acho que é isso que eu fiz, inclusive durante a minha pesquisa, é tu pegar um trabalho audiovisual, tu pegar alguma coisa e tu discutir aquilo para a gente conseguir também entender o que a sociedade pensa sobre aqueles tópicos, o que se propõe sobre aquilo, né? Como é que aquilo é visto e tudo mais. Então, acho que é um setor, assim, o audiovisual, o cinema, é um setor que tem muito potencial para muita coisa e que só tende a crescer, assim, espero. Mas, bom, me fala das tuas referências, tá? Na tua Aí área. eu deixei elas aqui do lado, até Quem para que tu quer citar também como inspiração? Eu vi que tu citou a tua orientadora, né? E também o coordenador do projeto lá que tu participava. Quem que tu quer citar nesse Sim, não, eu momento? tenho que citar com certeza o professor Josias, Legal. porque ele foi uma grande referência para mim por muito tempo, até hoje, né? Mas enfim, mas assim, é uma referência, mas quando eu pesquisava mais sobre educação. E ele faz um projeto incrível lá em Pelotas e Rio Grande, que é isso, assim, ele consegue formar professores para audiovisual, e é algo que eu acredito que precisa ser feito, porque, enfim, a gente tem professores que estão aí no mercado de trabalho há muitos anos e que a graduação acabou ficando para trás e que precisam, né, desse tipo de formação. E a gente sabe que não é barato fazer um curso para aprender a mexer num celular e filmar alguma coisa, ou para aprender a usar as redes sociais. Então, o professor Josias consegue fazer muito bem esse trabalho, assim, de convidar professores para ir na UFPEL, para fazer oficinas, para mostrar como é que funciona. E a gente sabe que formar os professores é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque eles vão permanecer na escola, né? Eu adorava trabalhar com os estudantes, mas no fim a formação dos professores é algo incrível, assim. E a professora Miriam também, né? Porque ela que me orientou durante todos os períodos de mestrado e ela foi uma grande referência e uma grande amiga também, porque vários Legal. momentos eu pensei em largar tudo, porque estava muito difícil, porque não estava dando tempo, porque a pesquisa não estava ficando como eu queria. E ela disse: não, vamos continuar, vamos fazer, vamos deixar menor, vamos deixar a proposta menor, porque daí tu consegue finalizar. E até hoje ela me ajuda muito, assim. Mas aí, agora falando mais sobre a minha pesquisa especificamente, esse livro aqui da Sônia Roncador se chama A Doméstica Imaginária, e é A um gente vai estudo. deixar no primeiro comentário do vídeo, a gente deixa no primeiro comentário do vídeo ali. Inclusive, outras referências que tu queira colocar, a gente coloca esse livro aí também, tá? Boa. Ele é um estudo que ela faz da literatura, né, dos textos de literatura de ficção no Brasil, desde 1889 até 1999. Então, tipo, ela faz uma pesquisa gigante. Ela é muito boa. E daí, a partir dessa pesquisa também que eu comecei a notar isso, que a gente tem padrões narrativos há muito tempo que persistem no cinema, né? Então ela fala muito Sim. sobre essa questão da doméstica, que ela é um perigo, porque ela está seduzindo os maridos, as patroas têm que ter medo dela, elas estão levando doença para as crianças. E é muito interessante de notar que isso acaba sendo reinventado no cinema brasileiro da atualidade, assim, agora dos anos 2000, mas ainda é presente de qualquer maneira, né? A gente ainda tem essa imagem das empregadas perigosas e tudo bem, e tudo mais. E ela também fala sobre essa figura das empregadas que são essa figura assim, que é a tia Anastácia, né? Que é essa empregada contadora de história, que se conecta com as crianças, que ela é muito boazinha, que parece que ela não tem vida social nenhuma, só está existindo para o trabalho. Então é muito interessante notar o quanto essas narrativas vão sendo repetidas e repetidas e repetidas. E é por isso que a gente chama de imaginário, né? Porque é uma coisa que está ali na nossa cabeça e a gente não consegue nem mais diagnosticar de onde que veio essa referência. Isso é uma coisa Sim. que já está ali presente, né? Então, quando eu vou escrever uma história, mesmo que seja uma nova história, eu vou acabar me utilizando dessas referências porque elas já estão muito impregnadas na nossa cabeça e nas nossas narrativas, né? Aí outro que eu até comentei é esse aqui
eu acho que se pronuncia Eleiette Safiotti, o nome dela. Emprego Doméstico e Capitalismo. Que ele chega a estar quebrado de tão velho. Sim, Porque ele é legal. muito. Eu acho que. Acho não. Deixa eu ver aqui. Ele é de 78. Esse aqui foi a primeira pesquisa sobre empregadas domésticas feitas no Brasil. Foi ela que fez. E aí tem muitas coisas presentes ali naquela época que a gente nota hoje, mas também tem muita coisa que mudou. Então, ela faz umas tabelas enormes, discutindo até as questões de salário, e a gente nota que também está bem diferente agora. Mas ela também fala sobre essa questão dos costumes, né? O quão comum era uma patroa deixar a chave da casa com a empregada, o que a empregada sentia em relação a isso, ela queria, ela não queria, também essas relações de confiança, né, e coisas que a gente também me ajudaram muito a construir minha pesquisa e também de entender como é que era esse lugar sociossimbólico ocupado por esses personagens no nosso imaginário, na nossa visão. E outro que eu acho que também acabou calhando bastante da minha leitura é esse aqui da Flávia Biroli, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, em que ela discute muito a questão da divisão sexual do trabalho. Então, aí a gente nota que, para além da questão da empregada doméstica assalariada, que é o que eu discuto na minha pesquisa, a gente também tem no Brasil uma estrutura que faz com que as mulheres sejam as responsáveis pelo cuidado da casa, independente de estarem recebendo dinheiro para isso ou não. Então, se espera da figura da mulher o cuidado com os filhos, se espera da figura da mulher o cuidado com os idosos, o cuidado do lar, a limpeza da casa, e outras partes, assim, outras atividades que a gente sabe que não são remuneradas, né? E que quando uma mulher começa a trabalhar no mercado de trabalho, muitas vezes ela tem que deixar isso de lado e por isso que ela contrata uma empregada doméstica, né? Então, essa estrutura é o que faz com que a gente continue persistindo essa questão das desigualdades sociais, né? Porque ela não vai poder pagar para a empregada doméstica a mesma coisa que ela ganha, e a empregada vai ganhar menos. E daí essa empregada também vai ter que dar conta do trabalho do lar, e aí vai ter uma jornada dupla de trabalho. Enfim, a gente vai notando que é uma estrutura muito complexa, né? Do bem-estar social e tudo mais. Sabe quem? É muito legal tu falar dessas referências, e é legal a gente conhecer essas referências, porque eu também quero dizer, sabe quem que é referência também, Kelly? Tu é uma referência. Porque eu te encontrei lá pesquisando sobre isso na internet, né? E foi através do teu trabalho, por exemplo, que leva a gente a entender algumas situações, como, por exemplo, o Brasil é o país do mundo onde tem mais empregadas domésticas, né? Eu também estava relembrando no teu trabalho que a primeira morte de Covid no Brasil foi uma mulher, né, que foi para a Itália, se eu me lembro, e voltou e ela infectou a empregada doméstica dela, que foi quem morreu, né? Por vezes, a empregada doméstica é um status no Brasil, né? Então, até te provoquei, né? Isso é o puro suco do Brasil, né? Esse estereótipo de criar alguém que realmente vai deitar na tua cama quando tu sair, ao invés dela estar limpando, ou dele estar limpando a casa, né? Eu tenho duas filhas, tá? Uhum. Duas filhas. A Mônica, de 16, e a Thaís, de 12 anos, né? Eu quero já te pedir para tu deixar um recado para elas, né? Que eu costumo perguntar para todo mundo, né? No intuito de ajudar elas, né? De ajudá-las, algum aprendizado da tua vida que, desde lá do teu início até hoje, que tu identifica como mais importante, né? Ou algo que tu mudaria, enfim. E a gente estava conversando sobre a tua pesquisa esses dias no carro, que a gente estava viajando, e eu falando que, por vezes, a empregada, né? Ou a própria babá, ela vem com um afeto pra gente que, por exemplo, se eu contratar alguém para vir pintar a minha parede aqui de casa, não existe isso, entende? Uhum. Então é uma imagem estranha que a gente cria, né, sobre a própria empregada, né? E eu quero te pedir uma ajuda para elas, né? Que conselho tu daria como uma referência por todo esse tempo que tu tem de estudo, de pesquisa acadêmica, qual conselho tu daria para elas as duas? Ai, que pergunta difícil. É Thaís e Mônica, isso? Isso. Thaís e Mônica, lindos nomes. Eu acredito que um bom conselho que eu posso dar é fazer essas leituras, assim, que a gente nota que são importantes para conseguir
entender um pouco mais sobre a história da nossa sociedade, porque eu acho que, não essas que eu citei necessariamente, mas digamos assim, fazer as leituras históricas e sociológicas que surgirem para ela como referências ao longo da sua formação intelectual, porque eu acredito que é algo que nos ajuda a perceber melhor como é que se dá a nossa formação brasileira, né? Tipo, conseguir notar por que as coisas são estruturadas do jeito que são, porque nada é por acaso, né? Então, isso também eu noto com muita força, assim, agora compreendendo um pouco mais sobre essa elaboração histórica, né? Que a gente não pode dizer que tem nada aí como problema social no Brasil atualmente por um simples acaso. Sempre tem alguma coisa por trás, sempre tem alguma coisa que a gente possa diagnosticar. E se a gente quiser atacar esses problemas enquanto sociedade de uma forma mais efetiva, eu acredito que a gente tem que entender por que é desse jeito, né? E algo que eu também gosto muito de comentar, assim, sobre, agora mais falando sobre essa questão do emprego doméstico, é que eu não vejo assim como um problema por si só o fato das pessoas terem, por exemplo, boas relações com as suas empregadas domésticas, né? Porque também acho que as pessoas às vezes acham que eu devo estar falando contra. Não, ninguém tem que ser amigo, não é assim, né? Mas é que o problema do Brasil é que, historicamente, essas relações de afeto e amizade no trabalho com empregados acaba possibilitando uma maior exploração da classe trabalhadora, né? E isso não é só no emprego doméstico, mas o emprego doméstico acaba tendo uma configuração mais complexa por falta dos direitos porque os direitos demoraram muito tempo para serem adquiridos, né? A gente tem aí pelo menos 80 anos de pessoas trabalhando no emprego doméstico sem ter alguns direitos básicos, alguns direitos trabalhistas básicos. E aí a gente também tem uma configuração na qual, para denunciar uma empresa que você sabe que um trabalhador está sofrendo alguma coisa, já é complicado. Já é complicado, inclusive, né? Há pouco muitas vezes não tinha nem mais Ministério do Trabalho, né? Sim, muitas vezes a empresa diz que tem a família da empresa, né? Já te chama de membro da família, né? Isso, mas aí que tá. Esses casos que a gente tem visto na mídia sobre pessoas em trabalhos análogos à escravidão, em vinícola, trabalhando no festival, já acontece isso, sendo que é possível de denunciar, porque tem outras pessoas que estão vendo isso, porque tem um ministério que cuida disso e tudo mais. Agora, quando é dentro da casa de uma pessoa, isso é muito mais complexo. Sim. Porque se a pessoa está trabalhando num trabalho análogo à escravidão dentro da casa de uma família, e ela vive no emprego, e ela só ganha para comer o que dão para ela e não ganha salário, como é que a gente descobre que isso está acontecendo se a pessoa não denunciar por ela mesma, que não costuma acontecer, porque se a pessoa está trabalhando nessas condições, provavelmente é porque ela sente que ela precisa, né? Porque ela sente que ela não vai conseguir outra coisa, que se ela sair dali, ela não vai ter para onde ir. Então, aí, o que acontece no Brasil? A gente depende do vizinho que escutou alguma coisa acontecendo para denunciar, sabe? Então, é muito mais difícil isso acontecer. E ainda bem que acontece, ainda bem que as pessoas, às vezes, se metem, vão lá e denunciam, mas a gente sabe que não é algo que as pessoas não tendem a querer se meter na vida dos vizinhos para denunciar o trabalho da empregada doméstica, como que está acontecendo essa relação, né? Mas é isso, assim, e daí eu acho que no cinema o que rola é que isso acaba sendo refletido no sentido de que nem sempre elas são descritas com a complexidade que outros personagens são, elas nem sempre são vistas como algo para além de um objeto de cena. Então você estava agora falando um pouco sobre essa questão do status, né? Isso para mim é muito comum no cinema, que você tenha uma casa em que você quer mostrar que a família é rica, né? Tipo, o roteirista está escrevendo o seu roteiro, e ele quer que as pessoas entendam que aquela família é rica. O que ele vai fazer? Às vezes ele vai botar uma empregada doméstica no fundo, ou servir na mesa, sabe? E para mim é uma coisa que é um pouco difícil também de defender, porque eu acho que não deveria ser assim, né? Ainda mais porque a gente sabe que se tem 5 milhões de mulheres trabalhando com emprego doméstico no Brasil hoje em dia, é porque não é só pessoas ricas que têm empregada doméstica, né? E isso se dá por causa disso que eu estava falando antes, assim, porque a gente tem uma divisão de trabalho em que as mulheres, às vezes, têm que sair de casa para trabalhar fora e elas não têm creche para deixar os filhos, daí elas precisam contratar uma mulher para cuidar dos filhos delas, mas não necessariamente porque elas são mulheres ricas, mas simplesmente porque se tem essas necessidades dentro da nossa sociedade que vai se criando, às vezes porque ela não consegue contar com um pai para cuidar dos filhos, né? Então, dentre outras questões, né? Mas é isso, é tudo muito complexo e a gente tem que cuidar também para não ficar simplificando demais, porque daí, quando vê, a gente está fazendo a mesma coisa que eu critico que alguns filmes fazem, né? Que é colocando tudo nessas relações muito estereotipadas e tudo mais.
Legal. Nossa, não, muito obrigado por isso, genial, obrigado mesmo de coração. Nesse final a gente vai ter que encerrar. Quero saber se tu quer mandar, sei lá, falar de algum assunto a mais que a gente não tenha falado, mandar um abraço, eu não sei, ou falar sobre, ou responder algo que a gente pensou em conversar e acabou não pensando. Fica à vontade. Eu acho que é isso, só queria comentar que tem muitos assuntos que eu falei de uma forma bem superficial, porque fazer uma pesquisa é muito difícil e também já faz alguns meses que eu finalizei a minha dissertação. Então, tem alguns assuntos que eu já não me lembro mais Uhum. direito o que eu escrevi. Fazer uma pesquisa é isso, é você se debruçar sobre matemática por muito tempo e depois que termina a gente fica com um pouco daquela sensação de não quero mais ver isso nunca mais. Então, eu tô um pouco nessa fase, tanto eu ainda estou organizando também o que eu vou fazer com a minha pesquisa, também queria tentar transformar talvez num vídeo, talvez em algum outro formato, eu tinha até pensado em podcast, Legal. porque eu tenho muita vontade de divulgar o que eu produzi e eu quero continuar produzindo, eu quero no doutorado discutir o emprego doméstico no cinema aí latino-americano a princípio, né? Então eu pensei em também discutir outros filmes como Roma, que é um filme mexicano e é um filme que também tem uma Lindo, lindo, é lindo, lindo, em é preto e assim, branco, né? é ótimo. Lindo aquele filme, nossa, em preto e branco, né? E eu lembro assim que eu fui assistir ele no cinema e eu tinha acabado de lançar o meu projeto de pesquisa na URGS, eu não lembro nem se eu já tinha sido aprovada, acho que não. Mas aí eu fui assistir aquele filme me tocou muito, assim, ele é um filme muito interessante, e a empregada doméstica do filme, ela é uma mulher indígena, que é algo que eu também, até hoje, pelo menos, não encontrei nenhum filme brasileiro que tenha isso, né? Uma empregada doméstica indígena. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Se alguém conhecer, me manda. Mas aí, no caso, o filme, ele é muito biográfico, porque ele é sobre a vida do diretor e sobre a família do diretor. Só que eu acho muito estranho, porque as pessoas, quando falam sobre esse filme, muitas vezes falam isso, mas não falam que o filme não é sobre a família em si, é sobre a empregada da família. E é totalmente sobre ela, porque o filme fica atrás dela o tempo todo, assim, mostrando ela limpando aquela casa, ela não termina nunca de limpar, e daí ela tem um namorado, daí ela engravida, então E é tem a sobre irmã ela. dela, a amiga. Tem uma irmã dela que trabalha junto, é a Cleo, o nome dessa personagem. E ela é uma personagem incrível, complexa, que inclusive com a irmã dela ela fala na língua indígena e depois com eles ela fala no espanhol. Então é um filme assim que até nesse sentido de linguagem de comunicação ele tem muito pano para manga para uma pesquisa. Eu tenho muita vontade de falar sobre ele também. Só que daí eu tenho que entender mais sobre a constituição do trabalho doméstico, não só em termos de Brasil, que hoje em dia eu sou mais especialista, mas em termos de América Latina, né? Em termos de América num todo, porque também a gente sabe que tem um pouco dessa questão da relação nos Estados Unidos, que também já é outra. Então, a minha ideia é continuar fazendo essa pesquisa e dizer isso, assim, que eu não sei tudo. Então, também pode ser que muitas coisas que eu estou falando hoje aqui, amanhã já pense diferente. E são essas as percepções que eu estou tendo agora no momento, mas é isso, que a pesquisa ela é feita sobre o que a gente vai incorporando com o tempo, as coisas que vão chegando no seu tempo, né? Que demais. Kelly, muito obrigado. Eu que Obrigado. agradeço Que isso, pelo nossa, espaço. obrigado mesmo de coração. Tuas palavras lá no início vão certamente ficar marcadas aqui. Eu provavelmente depois eu vou transcrever, anotar e talvez colocar na bio Que legal. do nosso programinha. Obrigado mesmo de coração. A gente se fala. Para quem assistiu, beijo aí. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.